Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Wellington Santos. Vamos aguardar aí mais alguns minutos para ver se mais algumas pessoas ingressam e a gente já começa. Paulo, pode confirmar se o som está bom? Obrigado, Paulo. Bom, vamos respeitar aí a pontualidade de quem já chegou, né? E vamos dar início por aqui, então. Boa tarde a todos, mais uma vez, a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre aspectos importantes aí de como inserir, se ainda isso não foi feito, né? A transformação digital na estratégia das organizações. Eu vou abrir aqui rapidamente a minha câmera, mas vou pedir desculpas, depois vou dar sequência sem, em função aí da economia de banda, tá? Estamos todos aqui conectados na minha residência, então é possível que a câmera aberta ela dê algum tipo de ruído aí durante a apresentação, ok? Bom, meu nome é Wellington Santos, eu sou o diretor de operações e financeiro da AD99. Eu sou o head também de transformação digital da empresa. Tenho mais de 30 anos aí na área de TI e mais de 20 anos na área de segurança da informação. Destaco também que sou membro dos grupos de estudo, principalmente nas áreas de segurança da informação e governança de TI da ABNT, onde eu também sou instrutor. Eu tenho certificações que são importantes aí na área de segurança, a certificação CISP e na área de governança e gestão de serviços de TI, sou IT Expert, além de ser mestre em engenharia da computação. Para quem tiver interesse, quiser se conectar comigo, aqui tem o meu LinkedIn, é fácil de localizar pelo meu nome. Bom, vou passar rapidamente como que a D99 está posicionada no mercado, né? Atendendo empresas de médio e grande portes, onde a gente atua em 3 áreas principais. Inteligência corporativa, representada pela marca D99 mesmo. Transformação de pessoas com Pessoas 99 e transformação digital com o Digital 99. Por intermédio da nossa linha de produtos e serviços, The One, atendemos pessoas físicas, empresários e pequenas empresas com alto potencial de crescimento. Eu quero combinar com vocês que, ao final, então, da apresentação, a gente vai ter um tempo aí para perguntas, e aí vocês poderão fazê-las à vontade. Se quiserem enviar também pelo chat aqui, fiquem à vontade. Um pouco mais sobre a D99, os números. Estamos presentes aí em 18 cidades, já há mais de 12 anos no mercado. São mais de 40 membros na equipe. E já atendemos mais de 350 clientes aí no decorrer desse tempo de empresa.
Eu não poderia deixar de lado o momento que a gente está passando e correlacionar esse momento também diretamente com o nosso tema de hoje. Essa pergunta que vocês estão vendo na tela circulou pela internet nos últimos dias. Certamente alguns de vocês devem ter tido a oportunidade de vê-la. Quem tem a responsabilidade pela transformação digital na sua empresa? É o CEO, o presidente? É o diretor de TI, o gerente de TI? Ou seria a Covid-19, né? Essa é a ironia aí da nossa situação atual, né? Muitas empresas não tiveram essa percepção antecipadamente, né? E foram obrigadas a se transformar digitalmente e rapidamente, sem um planejamento prévio, tiveram que colocar suas equipes para trabalhar em home office, né? Tiveram que lançar mão de recursos tecnológicos talvez não tão bem testados até então. Enfim, tiveram que passar por essa transformação de maneira bastante rápida, né? E claro que vão ter que continuar nessa toada. Mas vamos à agenda aqui do nosso evento de hoje. Nós vamos falar então um pouquinho sobre o que é a transformação digital, quais os pilares que a gente considera, ou que são mais evidentes nesse âmbito, algumas tecnologias que estão envolvidas, falar um pouquinho sobre transformação de talentos, ciência de dados, inteligência artificial, o desafio da segurança e da privacidade, os estágios de maturidade da estratégia digital e a jornada da estratégia digital. Então, primeiramente, o que vem a ser a transformação digital? Eu trago aqui uma definição proposta pelo 451 Research, é um instituto que realiza pesquisas aí em nível internacional. E o que eles consideram como transformação digital? Resultado da inovação de TI alinhada e impulsionada por uma estratégia de negócios bem planejada, com o objetivo de transformar como essas organizações atendem os clientes, funcionários e parceiros. Então, percebam as pessoas dentro desse contexto fortemente, né? Apoiar a melhoria contínua nas operações comerciais, provocar disrupção de negócios e mercados existentes e inventar novos negócios e modelos de negócio. Mas como que nós aqui da The99 vemos a transformação digital? É claro, tudo aquilo que o Instituto também menciona, mas a gente simplifica relativamente essa visão. O uso da tecnologia produzindo uma transformação cultural com mudanças fundamentais na governança, nas operações, na própria tecnologia, nos processos e bem como na maneira como as pessoas interagem com esse novo cenário que estará em constante transformação. Então, nós destacamos esses aspectos fundamentais, além da própria tecnologia, obviamente, né? A cultura, os processos e as pessoas. Muito bem. E nesse cenário, nós consideramos que esses aspectos, aliados aí a muitos outros, vão transformar os pilares dessa arquitetura corporativa, ou arquitetura da transformação que ocorre dentro da corporação. Então, nós temos de um lado aqui bastante destacado a questão da experiência, não só a experiência do cliente, né, mas também a experiência proporcionada para os colaboradores, os fornecedores, os parceiros, né? Então, essas pessoas, elas fazem parte, estão intimamente relacionadas com essa transformação de arquitetura que ocorre dentro das empresas. Não há como deixar isso de lado.
E nós da D99, em função do nosso expertise em pessoas, nós destacamos fortemente isso. Não adianta pensar em transformação digital sem pensar em como essas pessoas serão impactadas, como será a modificação nessa experiência das pessoas que estarão envolvidas nessa transformação. E claro, nós teríamos também transformação da cultura. Eventualmente, os valores, os comportamentos da empresa serão modificados ou serão ajustados em função dessa transformação. E tudo isso tem que ser feito, principalmente com relação à questão da cultura organizacional, com base numa gestão de mudança. Isso não ocorre do dia para a noite e também não ocorre simplesmente como uma decisão de cima para baixo. É preciso, sim, fazer a gestão dessa mudança dentro do contexto da empresa como um todo. Quer dizer, precisa se perceber, inclusive, não só os objetivos de cada área, mas também os perfis das pessoas envolvidas, né? As mudanças que precisarão ocorrer, elas precisam estar alinhadas em termos de discurso, principalmente, para como as pessoas envolvidas recebem, né, essas transformações, como elas entendem essas transformações. Então, fazer essa gestão dessa mudança no âmbito cultural é bastante importante. E, claro, há que se buscar a excelência daí na questão dos processos, né, das operações, da tecnologia, da governança, porque isso é que vai dar a robustez para aquele alicerce que independe, digamos assim, diretamente das pessoas, mas que também é fundamental, né? Os processos precisam estar claros, mas também eles precisam ser flexíveis ao ponto de se fazer as mudanças com bastante agilidade, né? Então, as operações também têm que ser pensadas nesse sentido. A tecnologia adotada, ela não pode engessar aquilo que se pretende para novos negócios, novos modelos, novos produtos e serviços dentro desse contexto de transformação contínua. E a governança é que tem que demonstrar como isso está acontecendo, né? Então, devem existir, sim, formas de identificar, principalmente se processos e operações não estão ocorrendo da maneira adequada, de uma maneira rápida, né? Isso tem que acontecer de uma maneira rápida para que os ajustes sejam feitos rapidamente. E no contexto aqui do modelo de negócio, é importante que se perceba e se conquiste essa visão interna, né? E isso vem muito daí da cultura e do envolvimento, principalmente dos colaboradores, dos parceiros e fornecedores, de que produtos, serviços, soluções que venham a ser pensadas aí dentro dessa transformação, elas primeiro considerem a questão do digital. Isso será que é possível criar um produto, criar serviços que tenham a condição de serem oferecidos 100% ou em grande parte por via digital? Porque isso pode representar um diferencial competitivo, obviamente, e também pode ter uma escala muito significativa, o que eventualmente até então não existia dentro da empresa, dependendo do ramo em que ela atua. Então, os produtos, os serviços, a logística, tudo isso terá que estar envolvido nessa transformação. Então, são pilares, como eu disse anteriormente, aspectos, né, aliados a muitos outros, né? A gente não coloca tudo aqui, mas aquilo que a gente considera que realmente tem inter-relação e que vai efetivamente levar a uma transformação considerável dentro do negócio. Ok? Muito bem. Mas no aspecto das tecnologias envolvidas, aqui a gente apresenta apenas algumas, né? Não só tecnologias, mas conjuntos de tecnologias, né? Mas como o nosso objetivo também não nós não teremos um tempo
tão longo para tratar de todas elas, né? Falamos aqui de ciência de dados, inteligência artificial, computação em nuvem, segurança cibernética, blockchain. Todas essas são tecnologias ou conjuntos de tecnologias que poderiam estar no contexto da transformação digital, dependendo do negócio, de uma maneira com impacto maior ou menor, né? Em todas as empresas, por exemplo, precisariam de impressora 3D ou trabalhar com blockchain. Mas, como eu disse, a gente não vai tratar de todas elas aqui, né? E nosso objetivo aqui partimos do princípio, né, de que ainda não existe um plano de transformação digital ou uma estratégia digital. Então, quais seriam as tecnologias mais adequadas, né, para se iniciar uma estratégia de transformação digital? Bom, a gente pode tratar aqui de algumas dessas que talvez possam ser consideradas pela grande maioria dos negócios, né? Estamos falando da ciência de dados, da inteligência artificial e a segurança cibernética. Claro que, como negócio, segurança cibernética pode interessar poucas empresas ou um nicho específico de empresas, né? Agora, todas as empresas precisarão integrar a segurança cibernética a qualquer iniciativa envolvendo tecnologias na sua transformação digital. Então, por isso que a gente, e até em função do nosso expertise, é que a gente aborda isso hoje também. Eu trago aqui uma pesquisa, né, apenas para a gente correlacionar com a situação do momento, né, ou a situação pré-Covid, vamos dizer assim. Nessa pesquisa do 451 Research, a gente percebe que muitas das empresas já estão executando alguma estratégia, né, de transformação digital. Já tem algumas iniciativas, né, que estão sendo executadas. Então, 42% dessas empresas, no universo de 837 que foram entrevistadas ao redor do mundo, já estão executando alguma iniciativa nesse sentido. Agora, é interessante perceber que o restante, né, aí sim, se a gente for considerar quem está avaliando, considerando ou não tem nenhuma estratégia, ainda é preocupante, porque não perceberam, não são negócios que perceberam que precisam efetivamente incorporar suas estratégias organizacionais à transformação digital. Então, é bastante preocupante nesse sentido, né? Por outro lado, a gente pode perceber que esse universo aí de 42% já está executando alguma coisa, né? Já está experimentando. Claro que aqui não foi nivelado o perfil das empresas, né? Mas são indícios aí de que muitas empresas estão considerando, ou se não já executando, pelo menos dá um alento aí e talvez traga junto as demais que ainda não estão trabalhando efetivamente nessas estratégias. Como eu disse antes, a gente não pode deixar de falar sobre pessoas, é um dos expertises da The99, e eu trago aqui aqui uma mensagem, né, uma fala do atual CEO da Microsoft, né, que ele diz que todos nós, né, todos nós precisamos começar a pensar e operar como uma empresa digital. Então, nós como profissionais também precisamos perceber que, de alguma maneira, nós precisamos nos digitalizar, né? Já não se trata apenas de adquirir uma solução e implantar, não se trata de de uma simples solução de software, né? Então, é o mesmo que pensando em seu próprio futuro como uma empresa digital. Então, eu costumo dizer que para iniciar uma transformação é preciso de uma fagulha. Então,
essa fagulha normalmente é representada por alguém dentro da empresa que toma a decisão, não, vamos para esse sentido, porque não só porque os meus concorrentes estão indo, mas também porque realmente é um caminho sem volta para todas as empresas, né? Então, é mais ou menos isso que o Satya Nadella coloca aí. É preciso que os profissionais também percebam que, além das empresas, eles próprios têm que se digitalizar. Isso é reforçado aí por uma análise ainda feita pelo Gartner em 2019. Olha que interessante. Ele concluiu que os colaboradores engajados em uma mentalidade aberta, né, tem esse open mindset, tem mais probabilidade de serem digitalmente hábeis, né, e, por sua vez, gerar valor para os negócios, né. O que é assustador é que eles concluem que somente 9% da força atual de trabalho pode ser considerada em nível adequado de habilidade digital. Isso é realmente assustador. Então, mas nesse aspecto a gente considera que a transformação ela deve ocorrer em todas as áreas, né? Então, todos os profissionais em todas as áreas precisam de alguma maneira estar envolvidos nessa transformação digital. E não somente as áreas de negócio, operacionais, também as áreas de TI, de segurança da informação ou de privacidade, todas as áreas efetivamente precisam se transformar. Mesmo a área de TI, por exemplo, ligada diretamente à aplicação da tecnologia, nem sempre ela está envolvida com tecnologias que possam efetivamente levar valor ou adicionar valor para os negócios. Então, também precisam se transformar, precisam se preparar melhor com relação a essas tecnologias que vão poder contribuir para a transformação digital da empresa. A segurança ainda terá desafios, né? Nós vamos ver mais adiante aí, que são importantes, porque alguns deles até envolvem cumprir com legislações bastante recentes, né? O compliance é uma preocupação que precisa estar inerente a toda essa transformação que tem que ocorrer. E, como eu disse anteriormente, nós vamos tratar aqui apenas de algumas tecnologias, ou conjunto de tecnologias, que normalmente fazem sentido para a maioria das empresas, né? Pensando na ciência de dados, que nós destacamos anteriormente, é notório que aí grandes volumes de dados têm sido gerados, né, a cada segundo. Esses dados, eles refletem informações e conhecimento sobre empresas e principalmente sobre as pessoas, né? Então veja o que esse guru da segurança da informação, Bruce Schneier, ele diz aí sobre os dados, né? Sobre a produção, consumo de dados e informações. Eles são o problema de poluição da era da informação e a proteção da privacidade é o desafio ambiental. É interessante essa comparação que ele faz, né, com a questão ambiental, mas é mais ou menos isso, né? Não adianta só produzir dados, né? Se esses dados primeiro não estiverem atendendo à regulamentação de cada país, mas também não estiverem trazendo, né, em si a privacidade, né, para as pessoas às quais esses dados se relacionam, por exemplo, ou as empresas. Mas é preciso, então, que isso seja tratado como algo que está sendo gerado, mas não gerado para ser armazenado num buraco sem fim, né, ou sem fundo, mas sim algo que vai ter alguma significância, que vai ser utilizado de uma maneira adequada. Então, essa visão aí é bastante importante no contexto da transformação digital. É certo que precisamos gerar dados, nos utilizar desses dados, mas com certos cuidados.
Mas o que vem a ser a ciência de dados, né? Uma área interdisciplinar, na verdade, um conjunto aí de disciplinas, né? Para o estudo e análise de dados. Esses dados podem ser estruturados ou não. Dados estruturados, normalmente aqueles dados armazenados em bancos de dados, né? Os não estruturados, por exemplo, um comentário em um post do Facebook ou no Instagram ou no LinkedIn, são dados não estruturados. Arquivos dos mais variados tipos, né? São dados não estruturados. Ela é empregada na extração de conhecimento ou insights para possíveis tomadas de decisão, de maneira similar ao que chamávamos até recentemente de mineração de dados. Então, grandes volumes de dados que normalmente vão gerar algum tipo de conhecimento, né, para que as empresas possam se utilizar desse conhecimento para efetivamente contribuir aí para os seus objetivos de negócio. A ciência de dados, ela alia o Big Data e o Machine Learning. O Big Data, os grandes conjuntos de dados, de armazenamento de dados, que são possíveis hoje em dia com base em tecnologias, principalmente a tecnologia de nuvem. E aprendizado de máquina, né, o chamado Machine Learning. Além de técnicas de outras áreas interdisciplinares, aí a gente pode ter estatística, economia, engenharia. Então, Big Data, o grande conjunto de dados, o Machine Learning, aprendizado com base nesses dados e com um direcionamento, possivelmente com abstrações, né, que vêm aí de técnicas de estatística ou de engenharia, enfim, ao que se destinar aqueles dados em específico, né? E ainda pode ser empregados outros subcampos dentro da ciência de dados, outros subcampos da área de computação, como os próprios bancos de dados estruturados, e análise de agrupamentos de dados, né? Chamado cluster analysis. Então, aqui apenas uma pincelada sobre a tecnologia, né? De ciência de dados e por que ela está nesse contexto da transformação digital. Bom, a gente tem que concordar que tudo isso que é trabalhado em cima de ciência de dados, seja o grande volume de dados que pode estar lá armazenado em Big Data, isso tudo se transforma num patrimônio valioso para as empresas, né? Isso já tem sido explorado por diversas empresas ao redor do mundo, mas dentro de um contexto de transformação digital, empresas que ainda não se utilizaram, né, precisam perceber esses aspectos, né, que envolvem aí essa grande massa de dados. É um patrimônio, sim, só que é um patrimônio que precisa ser protegido, né, precisa levar em consideração a privacidade e, como eu falei anteriormente, o compliance, né, tem que estar de acordo com as legislações, com os regulamentos em específico. Nós já tratamos em um webinar anterior sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, trazendo apenas um exemplo importante, né, sobre essa questão do compliance, que a princípio em agosto entrará em vigor aqui no Brasil, isso se não for alterado até lá. No Senado já foi, mas ainda precisa aprovação da Câmara dos Deputados. Mas mesmo que venha a ser postergada a entrada em vigor dessa lei, é certo que em algum momento vai ocorrer. E esse é um aspecto importante que as empresas precisam considerar, trazendo aqui para o nosso contexto, dentro da transformação digital. Se estão iniciando processos, né, ou estratégias digitais envolvendo grandes volumes de dados, se são dados pessoais, precisa considerar bastante todo esse contexto de conformidade com a lei, não só a LGPD, mas também as demais leis de outros países, né? Porque uma vez estando disponível
serviços e produtos aí de maneira digital, é possível se aproveitar, né, desse canal para, enfim, comercializar seus produtos e serviços para muitos outros países, né? Então, todas essas legislações de outros países que eventualmente as empresas queiram explorar outros mercados, né, precisarão ser considerados. Então, veja, é um patrimônio valioso, é um fator crítico para o negócio, tem que ter uma proteção significativa, né, para esse volume de dados produzidos, armazenados. No conjunto de dados pessoais, né, a privacidade, essa proteção ampliada aí, ela deve ser levada em consideração sempre. E com a proteção legal, né, com bases legais, digamos assim, as exigências são ainda maiores e podem até representar severas consequências se as organizações não protegerem isso adequadamente. Então, esse é o contexto da ciência de dados, bastante rapidamente, e o porquê as empresas precisam se preocupar com alguns aspectos aí, mas também percebendo que isso é um patrimônio valioso que pode, sim, representar uma transformação completa, às vezes, do modelo de negócio. Seguindo adiante, ainda falando de algumas tecnologias, como que essas empresas, né, podem explorar esse patrimônio de dados, né, integrando outras tecnologias, como a gente já citou, a inteligência artificial, ela pode ser uma das formas de se explorar de uma maneira bastante mais rápida e adequada todo esse volume de dados que envolve produtos, serviços e tecnologias que a empresa possa inserir dentro da sua transformação digital. Mas veja, o nosso saudoso Stephen Hawking, professor que eu acho que dispensa apresentações, não é? Nesse discurso aí em 2017, ele falou que a gente talvez esteja no momento de focar não apenas em tornar a nossa inteligência artificial melhor e mais bem-sucedida, mas também no benefício da humanidade, né? Então, levando isso em consideração e esse mesmo pensamento, se a gente levar para as empresas, a gente precisa considerar que poderá ser pior ou melhor, será pior ou a melhor coisa, né, que aconteça para a empresa, o aproveitamento da inteligência artificial. O que eu quero dizer? Precisa ser feito de uma maneira realmente voltado para a estratégia do negócio. O aproveitamento do volume de dados que possa ser considerado como um patrimônio, dentro das técnicas de inteligência artificial que possam vir a ser empregadas, elas têm que realmente se traduzir em algo efetivo para o negócio, né? Não adianta somente armazenar grandes quantidades de dados, né? Por que eu estou armazenando e como eu vou aproveitar esses dados, como eu falei anteriormente, dentro de um contexto de privacidade e de conformidade ou compliance com as leis aplicáveis no contexto do negócio ou nos países onde eu esteja trabalhando o meu negócio. Então, essa é a questão, né? Podemos nos utilizar e melhorar cada vez mais essas tecnologias, mas vamos utilizar isso para benefício da humanidade, como citou aí o Stephen Hawking, ou então para o benefício efetivo do negócio. Ainda falando de aí sim a inteligência artificial, né, nesse contexto como uma tecnologia que possa agregar bastante para a transformação digital, eu trago aqui algumas informações ainda também do Gartner,
Claro que todas as informações que eu estou trazendo aqui, ou grande parte delas, elas são pré-Covid-19, né? Mas mesmo assim, é interessante perceber na previsão que até 2022, um em cada 5 trabalhadores envolvidos em tarefas não rotineiras dependerá da inteligência artificial para fazer seu trabalho. É bastante, é realmente bastante. Então, tende a acelerar bastante a adoção, se acelerar bastante a adoção dessas tecnologias. Ele ainda considera que 30% das organizações, ou concluiu, né, que 30% das organizações empregarão a inteligência artificial explicável para criar confiança com os usuários corporativos. O que isso quer dizer? Que não adianta só empregar a inteligência artificial, né? Isso precisa ser transparente, né? Que tipo de algoritmo está sendo utilizado ali? Não é bem isso, mas que tipo de processo está sendo executado com essa inteligência artificial? Que tipo de benefício efetivo vai ter para os usuários corporativos essa questão de empregarmos inteligência artificial dentro do contexto dessas organizações? Então, aí, correlacionando com aquela questão de que os talentos, né, mais preparados, com melhores habilidades aí em digitais, né, que falamos anteriormente, eles só estarão, digamos assim, confortáveis se eles entenderem que realmente eles estão deixando de fazer ou de executar tarefas rotineiras que vão ser executadas por uma inteligência artificial, porque efetivamente eles vão contribuir com questões de maior valor para o negócio. Então, deixa-se de fazer tarefas rotineiras, né, para se fazer algo que contribua mais diretamente com o valor para o negócio, né? Crie mais valor para o negócio. Então, é por isso que a gente fala aqui, e falou lá no início sobre os pilares, né? Que as pessoas elas não podem estar de fora desse contexto, né? Elas têm que estar envolvidas, né? E tem que ser de uma maneira transparente, né? Não, eu vou substituir então uma equipe de 25 pessoas por uma inteligência artificial para fazer aquilo que era rotineiro e simplesmente não vou dar nenhuma satisfação aos meus colaboradores. Não, tem que se trabalhar um processo de gestão de mudança mesmo, né? Trazer esses colaboradores a colaborar efetivamente com o negócio. Então, tira aqueles 25, mas destina-os a outras funções que possam ser mais valiosas para o negócio. É claro, serão necessárias capacitações, talvez o perfil daquelas pessoas tenha que ser realocado, mas isso é o processo da gestão da mudança. A gestão da mudança, então, tem que contribuir com essa questão. Ainda sobre inteligência artificial, a gente percebe que tem, principalmente aí entre quem ainda não experimentou tecnologias de inteligência artificial, alguma desinformação. Então, também vem aí de alguns estudos, né? A gente traz aqui alguns exemplos de mitos ou equívocos, né, que ocorrem com relação a tecnologias de inteligência artificial. Então, o primeiro deles sobre seria um equívoco, né, um mito de que a inteligência artificial não se aplica ao meu negócio, né? Como a gente falou logo no início, né, todas as organizações elas precisam pelo menos considerar, não subestimar a inteligência artificial, as tecnologias de inteligência artificial e realizar testes, experimentar antes de dizer que realmente não se aplica ao seu negócio. Dificilmente não se aplicará em alguma área ou outra dentro do escopo do seu negócio. Então, realmente isso é um equívoco, considerar ou partir-se do princípio, né, de que não se aplica ao negócio sem antes ter experimentado. Outro mito ou equívoco de que a inteligência artificial ou machine learning, né, o aprendizado de máquina,
são a mesma coisa. Na verdade, o machine learning é uma grande sub-área da inteligência artificial. Ok? Machine learning é apenas uma forma de se utilizar de inteligência artificial, onde, enfim, os recursos computacionais eles vão aprender por experimentação como resolver determinados problemas, certo? Então, também é um mito, né, de que uma coisa é excludente da outra. Na verdade, machine learning é apenas uma sub-área. Inteligência artificial substitui apenas trabalhos repetitivos que não exigem conhecimentos avançados. Também é outro mito, né? Ela pode sim substituir e escalar trabalhos repetitivos, mas também pode suportar decisões muito complexas, baseadas aí em grandes volumes de dados, estruturados ou não. Algumas das quais, né, não seria um indivíduo, não seria ou demoraria muito tempo, ou não seria capaz de analisar em tempo hábil para uma tomada de decisão necessária, né?